meu nome é Luísa, eu sou roteirista, diretora, carioca, moro nos Estados Unidos há 13 anos, estou em Los Angeles há 5. Eu tenho uma filha de 7 anos e uma filha de 1 ano e meio, e meu peso atualmente é praticamente o mesmo de quando eu pari essa filha de 1 ano e meio. Oi, meu nome é Samara, eu sou redatora, publicitária, carioca, moro em Barcelona há 8 anos, tenho uma filha de 2 anos e 4 meses, e eu vivo uma relação eterna com dietas e balanças. Hoje a gente está aqui com a Mix Lerner, ela é artista plástica, ativista, mãe de 2 e uma pessoa muito iluminada quando o assunto é imagem corporal. Então a gente chamou ela aqui para ver se ela passa um pouco dessa luz pra gente e ilumina a gente também, nossos espelhos ficam um pouco mais agradáveis. Mix, conta um pouco pra gente sobre a sua jornada com a sua imagem corporal e com, enfim, digamos, uma aceitação do modelo que a gente foi criada para como você se enxerga hoje. Oi, pessoal, estou muito feliz com esse convite, obrigada. Me sinto lisonjeada de estar aqui. É, Amo a amizade que a gente tem todo esse tempo, um parênteses assim. Eu amo esse contato que segue durante todo esse tempo que a gente está juntos nessa jornada da vida, assim, mesmo distante por continente, assim, porque Europa, Estados Unidos, eu sigo no Brasil, em São Paulo, e eu acho que o que uniu a gente uma vez na nossa vida, que foi uma viagem há 24 anos atrás, ainda ter esses frutos, assim, me deixa muito feliz, assim, de verdade. Eu vejo em vocês duas pessoas, vocês falaram que eu sou iluminada, mas eu colo muito na de vocês, assim, de verdade. Eu acho que vocês são pessoas que levam luz para onde vocês vão e são muito esclarecidas e são, sim, faróis, assim, na minha vida, sabe? Tipo, eu gosto muito de ver o que vocês escrevem, como vocês encaram a maternidade, o que vocês postam e falam, e é um prazer muito grande estar aqui de verdade, me sinto lisonjeada. Questão de imagem corporal, né? Eu posso contar para vocês que eu sempre fui uma pessoa que teve questões com o meu corpo, né? Eu fazia balé quando eu era pequena e eu nunca vou esquecer, eu tinha 8 anos e a professora não, a moça que estava lá no rolê do balé, né? Que cuidava, sei lá, porteira, não sei como é que chama isso, bedeia. Ela falou assim para mim: "Você sabe que bailarina não pode ser gordinha, né?" Eu tinha 8 anos. E é muito louco isso, né? O quanto que você não carrega isso para você no momento, né? Você encara aquilo como uma fala, mas o quanto isso te leva para a vida, né? Uma fala que, meu, eu tinha 8 anos, eu tenho, foi 30 anos atrás, e que até hoje eu lembro a roupa que eu tava, o cheiro do lugar, de onde eu tava, assim, tudo, né? Me vem na memória, eu tenho uma coisa que é uma memória muito corporal, né? Eu sinto muito no corpo a minha memória, e vem muito isso, o cheiro, o lugar, a cor do lugar, quem tava do meu lado, e o quanto isso ficou marcado, né? E durante muito tempo eu sigo dançando, né? Eu sou dançarina até hoje, e há pouco tempo eu estava conversando com os meus amigos sobre isso, né? O quanto que a dança é um ambiente muito tóxico, né? Foi durante muitos anos, e o quanto hoje a gente tenta desmistificar isso e quebrar esse tabu de que nós precisamos ser dançarinas. Eu não danço mais nem balé, né? Dança folclórica judaica. E o quanto nós precisamos ter o corpo ideal e você só está na dança quando você é magra e o coreógrafo te elogia quando você emagrece, que oi, tudo bem? Não é sobre isso o folclore judaico, né? Talvez tenha sido um tempo, como a gente foi educado, mas que hoje já não funciona mais assim. Eu trabalho com dança hoje, eu sou coreógrafa de um grupo de meninas de 12, 13 anos, e o meu maior ponto de apoio, né, da onde eu parto, é nós estamos aqui para agregar todos. A dança folclórica judaica serve para agregar. Seja você pequena, alta, com a perna comprida, o braço mais curto. Se você está fora do peso daquele que você acredita que é para você, ou se você é muito magro e nenhum figurino te serve, vamos resolver. Não é sobre isso, tá? É sobre como nós podemos congregar aqui, estarmos juntos e acrescentar um para o outro. O que eu posso fazer como ser humano de bom para o meu grupo, né? Como eu posso participar de um grupo e me tornar uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor, né? E trazer coisas boas para o grupo. Acho que esse é o meu maior foco e foi uma chavinha que me virou há uns anos atrás, quando a minha coordenadora, que não é magra, ela é grande, ser humano grande, ó, tem uma estrutura grande, e é muito curioso que as pessoas acham que eu e ela somos a mesma pessoa na escola. E ela é uma das minhas melhores amigas da vida, assim, tipo. E todo mundo fala, oi, Liron, pra mim. E eu não sou a Liron, gente. E fisicamente, de rosto, ela tem um olho claro. Ela não parece comigo, né? Mas todo mundo acha que a gente é a mesma pessoa. E ela me falou isso, que um dia uma mãe ligou pra ela e falou assim, puxa, minha filha tá sofrendo bullying por XYZ, não sei o que que era. E eu sempre achei que a dança era um lugar que ia agregar a minha filha.
né, que é acolher ela. E ela falou que naquele momento virou uma chave, ela trouxe como coordenadora isso pra gente, e foi um momento que me virou essa chave também, e que eu comecei a lutar contra isso, né, contra esse estereótipo de que nós devemos ser magros, e este é o corpo padrão, e etc. Mas isso aconteceu há 8 anos atrás, 6 anos atrás. Não é uma coisa que eu posso te falar que desde pequena eu tenho uma relação super positiva com o meu corpo, não tem. Eu vivi muitas crises com o meu corpo. Acho que a gravidez não foi uma delas, né? Mas pré-gravidez, pré-casamento, eu lembro de amigas minhas falando: não, mas você vai emagrecer para o seu casamento? Eu olho as fotos do meu casamento, eu era magra, tinha um corpo lindo, né? Não era tipo Victoria's Secret, mas eu tinha um corpo incrível, entendeu? E o corpo que era possível eu ter naquele momento. Ou eu lembro que teve um noivado de uma amiga minha que eu não achava roupa para mim, porque as roupas não me cabiam que eu ia na loja. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorar, que eu me machuquei. Eu comecei a puxar assim a minha barriga com a unha e eu fiquei toda marcada. Minha mãe começou a chorar, ela falou: "Por favor, não faz isso com você". Mas a minha mãe também era uma pessoa que falava: "Ai, você tá acima do peso, não come o miolo do pão". Sabe assim, esse tipo de coisa que a gente cresce ouvindo, né? Nós somos uma geração que cresceu pela influência da Victoria's Secret, que a gente tinha que ter o corpo perfeito. Então, assim, a minha relação com o meu corpo, de quando eu era mais nova, era uma relação muito difícil, né? Eu sempre me comparava com o outro. Ah, é porque tal pessoa é mais magra que eu, porque eu tenho que emagrecer. Então, essa semana eu vou comer só manga. Semana que vem só melão. Todas as refeições. Quem sabe eu consigo emagrecer. E mesmo sendo a pessoa mais magra que eu já pude ser, nunca estava bom. Então, eu acho que sim, eu tive muitos momentos de distorção de imagem corporal. E quando eu digo que a maternidade não foi um momento que me trouxe crise, muito pelo contrário. Porque o fato de eu nunca ter me visto magra não me fez eu me afetar por ter me visto grávida. Muito pelo contrário, era um momento que eu podia exibir minha barriga, era um momento que eu podia vestir as roupas que eu quisesse, porque afinal de contas eu estava grávida, e que eu acho que a partir daquele momento me potencializou, né? Eu pude olhar para mim e falar, olha a minha potência, né? Eu estou gerando uma vida e eu tô gostando do meu corpo nesse sentido. Lógico, aqui é um parênteses gigantesco que eu tive 999 outros problemas por causa disso, né? Tipo, quanto a maternidade direcionou a minha vida durante muito tempo, somente ela. Mas eu acho que em termos de corpo e de aceitação, a maternidade para mim foi um pontapé inicial, porque eu finalmente fiquei satisfeita com o meu corpo. Porque eu sempre quis ser mãe, e aquilo finalmente estava acontecendo e tinha aquele alien mexendo dentro de mim, que eu acho maravilhosa essa sensação. Sabe quando você chega nas 36 semanas e que você vê do lado de fora a barriga mexendo? Eu achava aquilo muito legal. E eu pensei, tipo, puxa, né, da gravidez da Meli, que foi quando eu lembrei de contar em que semana isso acontecia, eu falei, cara, que pena que dura tão pouco, né? Que são só as últimas 4 semanas, geração, né, geralmente de gestação, que você consegue ver por fora, mexer e tal. Eu me sentia muito alien, eu achava aquilo muito legal. Então, acho que a maternidade me ajudou bastante nesse sentido. E é um processo que eu ainda vou construindo. Muito linda a sua resposta, Mix. E eu acho muito interessante você falar isso da maternidade, que a sua gravidez, na verdade, foi um ponto de virada para você ter maior aceitação com o seu corpo. Mas a experiência que eu tenho, tanto pessoal quanto de observação das minhas amigas mães, é que a maioria das pessoas passa pelo oposto, né? Tem a gravidez, tem o pós-parto, e aí rola um ressentimento. Eu vou falar isso assim, do meu ponto de vista, tá? Mas eu acho que vão ter pessoas que vão se conectar com isso. O meu corpo nunca mais foi o mesmo. E aí eu tive a minha primeira filha, consegui emagrecer e voltar ao normal, né? Muitas aspas, né? Porque não existe isso, porque seu corpo mudou. E depois, e é isso que eu tava falando aí no início, assim, eu tive a Olivia, falei, é isso, e eu já engravidei da Olivia mais pesada do que eu tava, porque Covid, né? E eu passei dos 30, já tô com 38 e tal. E assim, não consegui emagrecer 1 quilo, gente, desde que a Olivia nasceu. E assim, e aí eu fico num negócio que é assim, eu preciso aceitar o meu corpo do jeito que tá, que é a análise, mas não, mas eu tenho que voltar ao normal, porque é isso que eu sempre fui. Então, assim, é o tempo inteiro isso. O que eu acho interessante que eu queria perguntar pra você, assim, quando a gente vira mãe, a gente muda como pessoa, né? Todo mundo aqui é mãe, todo mundo aqui, nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos antes de ter filho. E a gente aceita isso com orgulho e não tem nenhum problema. Mas o quanto o assunto é corpo, a gente já não tem, né? A sociedade em geral não tem essa visão tanto. Não, o corpo mudou e olha só, tá, né? Teve filho e não voltou ainda, né? Aqui nos Estados Unidos, inclusive, tem o termo bounce back, que é um termo que, assim, eu tenho muito, né? Quicou para voltar, né? Por que você acha, Mix, que a gente tem tanto aceitação, a gente aceita tanto essa mudança espiritual e pessoal,
mas a gente resiste tanto à mudança física que vem com a maternidade? Eu acho, não sei, posso estar muito errada, né? É uma ignorância bem grande, porque eu não sei, por exemplo, esse termo não existe, né? Existe sim no Brasil, assim, esse negócio de, tipo, e que tá começando a ser muito criticado quando a gente vê numa rede social que, ai, a pessoa com 2 semanas de pós-parto tá lá com a barriga trincada de novo. E tá começando a se ter muita crítica em relação a isso. Eu acho que tem também um outro extremo, que as pessoas são extremamente críticas em relação a tudo, mas que eu acho um bom movimento. É, eu penso que assim, quando a gente tem um filho, né, a gente meio que a gente tem um luto, né? Você sofre um luto porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma e você entra num esquema de criança, né? De tipo, você vira o cuidador principal, né? Um galho da sua árvore, a criança, até ela se tornar um ser, e a sua preocupação fica inteira focada naquilo. E não dá para você espiritualmente não ter essa evolução, né? Porque senão você morre fisicamente, né? Você, tipo, quebra. Não tem como. Porque é uma mudança que ela vai acontecendo que ela precisa acontecer, né? Não é uma, simplesmente, tipo, ai, meu sapato tá apertado, comprei outro sapato, eu preciso lacear ele. Não é isso. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo para as mães que eu vejo em puerpério e tal, né? Tipo, tá tudo bem você tá sofrendo isso que você tá sofrendo. É um luto de verdade. E não necessariamente é ruim, né? E é muito difícil você ouvir isso naquele rolê do puerpério. Tem uma amiga até que fala, meu, você mata muito a fadinha da maternidade para suas amigas. E não é que eu mato a fadinha da maternidade, mas é que ninguém fala isso pra gente. Mas aí, enquanto você tá nesse rolê de ter essa evolução espiritual, esse crescimento, eu tô finalmente me entendendo nessa vida pós-parto, e que eu sou uma mãe, e que eu amo meu filho, porque você não ama na largada, tem gente que não ama na largada. Então, finalmente, quando você começa aquela condição de que dói o seu filho, o amor que você tem por ele, né? É uma dor, aquele negócio que você, uau, eu sou mãe, aquela potência, você ainda se enxerga no espelho do jeito que você tá se vendo, né? E esse enxergar no espelho que você está se vendo não acompanha com a mudança espiritual. Não é o olho não mudou, não é um óculos que você está vestindo e tem um bebê ali chorando no meio do puerpério que você está cansado, só vai te deixar mais nervoso, né? Que você olha e você fala, puxa, eu não tinha esse corpo, puxa, olha o que está acontecendo, meu peito está caindo, não está caindo, né? Então eu acho que existe é um momento de quebra muito grande e que no momento que tem a quebra da vida que você teve para a vida que você está encarando e que finalmente você aceita a vida que você está encarando, ainda você está com um pé ali atrás, se olhando no espelho e pensando, nossa, e o meu corpo nisso tudo, né? E eu nisso tudo, né? Quando eu virei mãe, para mim foi muito, eu não amamentei nenhum dos meus dois filhos. Eu tive uma médica na época que a Meli nasceu, que me falou que eu seria incapaz de amamentar e eu jorrava leite, né? Eu fui para consulta e ela olhou para mim e falou: "Você não vai conseguir amamentar sua filha. Olha o que você tá fazendo pro seu marido". Porque meu marido estava cansado, porque a gente tinha um recém-nascido e uma criança de 3 anos e meio em casa. Então, naquele momento eu fui perdendo tudo, né? E até que eu resgatei esse de, meu, olha como eu sou muito, perdão da palavra, foda, que eu sou muito potente, que eu fiz uma pessoa. Olha que louco isso, né? Até eu chegar nesse momento, rolam essas crises, né? Esses altos e baixos. Então, você tá com o pé ali ainda atrás, pensando, né? Tipo, meu corpo, eu tô perdendo isso, porque eu tô me dedicando totalmente ao meu filho, e você entra nessa bola de neve, né? Nada mais é meu, eu não sou mais. Eu não controlo mais nada. Quem controla é um ser que nasceu de mim há 10 dias, ou há um mês, ou há um ano. Então, eu acho que em muitos momentos a gente acaba que fica com esse pezinho ali atrás, ao invés de lutar essa vida mesmo, tipo, quebra. Vai ser duro? Vai. Não é pudim, é vida. Se fosse fácil, seria pudim. Mas é vida, entendeu? Então, vamos quebrar isso, né? Tá tudo bem o seu corpo não ser mais o corpo que você tinha antes, né? Mas agora você também não é mais a pessoa que você foi antes. Isso tem que ser além do discurso, né? Tem que ser poder olhar para o teu filho e para tudo que você alcançou, né? E poder falar, uau, olha que pessoa foda que eu sou, meu, eu gerei um humano. Isso é incrível. Tipo, você gerou um humano que a célula dele se refaz todo dia, numa velocidade absurda, e que esse ser humano cresce por semana.
Isso é muito incrível. Os meus filhos nem são tão pequenos, mas ainda olho para eles e falo, cara, eu fiz essa pessoa. Essa pessoa sabe jogar futebol, ele sabe fazer matemática, que eu não sei mais. Ele tá aprendendo fração, eu nem sei o que é fração. E eu fiz o cérebro dessa pessoa, olha que incrível. Então eu acho que na hora que a gente tem esse luto, né, que a gente encara isso, talvez seja mesmo, tipo, sabe aquele momento que você se joga do precipício? Você fala, acabou, é isso. E encarar esse precipício, que você não vai cair no nada. Vai ter muita gente te segurando embaixo. Vai ter uma piscina embaixo. Vai ser muito gostoso. E eu ainda acho que em muitos momentos a gente ainda fica com o pezinho atrás com medo de se jogar, sabe? Que você não pula direito. Então, acho que talvez muita. Não tô dizendo, não tô generalizando, tá? Não tô dizendo que todo mundo é assim, mas eu acredito que muito desse não enxergar o seu corpo dessa maneira ou de uma maneira mais positiva, seja por conta de todo o histórico que a gente tem, de como a gente foi criado e de como a gente viveu, e o não falar sobre este momento da maternidade, o não falar sobre, tipo, não olha para a parte vazia do copo. Ah, que meu corpo tá ruim, porque meu peito caiu, porque minha pele não é mais a mesma. Olha para a parte cheia, cara, eu fiz uma pessoa. Não tem coisa mais poderosa do que isso, tipo, eu fiz um ser humano. Então, eu acho que é isso, talvez, né? Tipo, é fomentar esse momento, né? Colocar isso fortemente, tipo assim, num contrato para você, né? Sei lá. Você falou isso daí e me veio uma história que aconteceu comigo, que, bom, quando minha filha nasceu, ela nasceu no meio do Covid, tava aquela coisa de que ninguém me viu grávida, então, assim, ninguém viu, digamos, eu inchando, digamos assim, ninguém viram fotos, né, mas ninguém me viu ao vivo. E aí, quando minha filha tinha 4 meses, eu consegui ir pro Brasil, que já tinha rolado vacina aqui. No Brasil ainda não estava rolando vacina, mas aqui na Espanha, onde eu moro, já estava vacinada. A gente conseguiu tomar as 2 doses, a gente falou, bom, com as 2 doses a gente vai pro Brasil. Aí fomos, e eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, eu encontrei algumas amigas, e uma amiga delas estava passeando com a gente, assim, sei lá, enfim, na rua. E aí a gente entrou numa loja, sei lá, alguma coisa de roupa, e ela falou assim: ah, não, mas tudo bem, você tá inchada indo do avião, né? Tipo, e eu não falei nada em relação ao meu corpo, assim. Acho que na verdade o que aconteceu na verdade foi mais. A companhia aérea tinha perdido a mala, então a gente tinha que comprar umas coisas urgentes, era isso. E aí eu não sabia o tamanho que eu tava, porque eu não tava me ligando, sabe? Então ficou aquela coisa assim, não, mas você ainda tá um pouco inchada do avião. Aí eu falei, eu não tô inchada do avião, eu tô inchada de 4. Eu acabei de ter uma filha, minha filha tem 4 meses. Só que eu falei isso de boa, eu não falei isso na maldade, tipo assim, eu tô de boa que eu acabei de ter uma filha aqui, minha filha tem só 4 meses, e esse corpo vai ser meu corpo por um tempo. Então, assim, eu não sei se eu sou um tamanho. Seguramente eu não sou um tamanho 40, 42. Você é um 46, 48, sabe? Numa loja normal, né? Sem ser de grávida. Então, assim, mas eu lembro que ela não falou, eu não acho que ela falou na maldade, mas ela, tipo assim, olha a roupa que você vai comprar, porque de repente daqui a uns 3 dias você já tá desinchada. Não, daqui a 3 dias não, daqui a no mínimo 6 meses, com muita sorte, sabe? E isso me faz pensar, tipo, total assim, enfim, a pessoa não tem filho também, a minha amiga que falou isso não tem filho, não quer ter, eu acho. Então acho também que assim, não é uma coisa que talvez esteja, digamos, no radar dela, entendeu? Mas acho que é uma fala automática do que a gente também vê em relação a como a gente cria a expectativa do corpo das mulheres, indiretamente, né? Nesse pós-parto. Do tipo, não, você. Como é que você tá gorda? Você não tá gorda, você tá só inchada, você vai reduzir daqui a pouco, entendeu? E aí eu acho que a própria pessoa cria uma expectativa incorreta e irreal sobre a outra pessoa que tá grávida, que nem é ela mesma, nesse caso, não era nem eu mesma que estava com essa expectativa. Então eu queria saber de você, assim, como é que você vê? Você acha que a sociedade, assim, no geral, põe essa pressão? É, você acha que tem uma diferença de homens e mulheres colocando essa pressão? Você acha que as mulheres cobram mais porque talvez elas se vejam de alguma maneira? Ou os homens cobram mais porque a mulher tem que ser gostosa? Como é que você vê isso? Eu acho que a pressão vem num conceito de sociedade na totalidade, né? Tipo, eu não consigo diferenciar muito porque é muito específico para mim diferenciar isso, né? Tipo, é, é o homem que cobra, puta, mas ele tá sendo machista, né? Mas por que ele tá sendo machista? Porque teve uma mulher que veio antes e que falou que tava tudo bem ele cobrar. Entendeu? Então, para mim é uma coisa que se mistura um pouco, né? Como num coletivo. Não acredito que seja distinto isso, né? Se é só um homem ou só uma mulher. Eu acho que a sociedade ela tem esse movimento como um todo por conta, talvez, do lugar que a gente mora, né? Eu não sei como é que é na Europa ou nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda tem muita aquela coisa de bunda e peito e barriga trincada, principalmente agora nessa onda CrossFit. Então tem as pessoas, elas esperam que você tenha este corpo, né? Como eu disse no começo, não,
tá caindo um pouco esse negócio de você tá, arrasando quando 2 semanas do pós-parto. Porque as pessoas estão começando a criticar essa postura, né? Tipo, é um fator muito importante. O que é importante para você agora? Talvez a saúde do seu filho ou você representar algo para a sociedade? Tem gente que não vai mudar, né? Tem gente que vai continuar vendendo a sua própria imagem, que vive disso e que, se tá tudo bem para ele, tá tudo bem para mim também. Então, mas desde que isso não se torne regra, né? E desde que isso não seja uma regra das pessoas que estão, sabe, dividindo isso com a sociedade. Falando, olha, agora você tem que viver assim. O que eu acho muito ruim é esse olhar que a sociedade tem para pessoa puérpera ou para pessoa grávida, né? Tipo, ai, você tá grávida, mas você não tá acima do seu peso. Ai, você tá grávida. Não tem certeza que não são dois? Tipo, oi, tudo bem? Meu útero, minhas regras. As pessoas perguntavam, você tem certeza que não são gêmeos? Quando eu tava grávida da Amelie, eu falava, meu útero não é playground. Sabe? Tipo, eu ficava muito irritada, né? Mais do que quando a pessoa vinha pôr a mão na minha barriga. Tipo, não são dois. Eu lembro até hoje que eu tava gravidíssima da Amelie. E da Amelie, assim, não engordei muito nas 2 gestações, tá? Já engravidei um pouco mais acima do peso, mas não é que eu ganhei 20 quilos. Tipo, na gestação do Theo, eu engordei 6 quilos e na da Amelie 10. Entendeu? Foi uma coisa, tipo, sussa. Entendeu? Tipo, tranquila. E eu vou te falar, minha filha tem 7 anos, eu continuo com o peso que eu tava no final da gestação dela. Sabe? Faz 7 anos que eu tô puérpera, sabe? Assim. Eu fui comprar um sutiã de amamentação numa loja e a moça falou: Você tem certeza que não são gêmeos? Eu falei: Tenho certeza. Nossa, mas você tá grande, né? Aí eu fiquei olhando pra cara dela, sabe? O olho encheu de lágrima, naquela fase que você só quer que nasce, que você já não aguenta mais. Porque eu falei, no final do Theo, eu fiquei 38 semanas e 4 dias grávida. Da Amelie, eu já tava de 40 semanas, ela não nascia. Ela é de junho. Eu falava, gente, vai chegar o Natal, eu vou estar grávida ainda. Tipo, a gestação de elefante, essa criança não quer nascer. Eu chorava porque eu não conseguia colocar meia. Eu lembro do Renato me consolando. Falei, calma, você já aguentou até aqui, só mais um pouquinho. Tipo, eu não consigo parar, não consigo pôr a merda, não serve. Eu fiquei desesperada no final da gestação dela. E aí eu tava no shopping, né? Eu devia estar de 39 semanas. E aí eu lembro que a mulher falou isso, meu olho encheu de lágrima. Eu larguei a compra assim em cima. Falei, você nunca fala isso pra uma mulher grávida. Agora é que eu não compro mais na sua loja. E aí eu fui chorar fora da loja, né? Tipo, o orgulho não me deixou chorar na frente dela, fui chorar fora da loja. Sentei, tinha um café ali, que era um café que eu adorava aqui em São Paulo, que fechou. Era um café coadinho no tecido, sabe? Tipo, naquela meinha, assim. Era um mini coadorzinho. Eu lembro que eu fiquei olhando aquilo, pedi um cheesecake, eu comecei a comer o cheesecake, tipo, meias mágoas. Sabe quando você come a mágoa? Tipo, eu tô gorda, eu tô comendo um cheesecake. A mulher falou que eu sou gorda. Aí veio a mulher do lugar, né? E ela sentou do meu lado, a moça que tava me servindo. Ela falou, você tá bem? Aí eu contei pra ela o que aconteceu e eu fui consolada pela moça do café. Sabe? Tipo, ela falava pra mim, calma, você tá tão linda, grávida. E tipo, sabe assim, a mulher da loja que vende sutiã pra grávida não foi capaz de entender aquela situação que eu fui ser consolada pela moça do café. Entendeu? Tipo, e um amigo meu, eu lembro que eu escrevi isso, tipo, num post do Instagram, um amigo meu de Israel me mandou uma mensagem na hora no Facebook e falou assim, o que tá acontecendo? Aí eu contei rapidinho pra ele, chorando, né? Mandei os áudios, tipo, aconteceu isso, e ela falou aquilo. E aí ele me respondeu, ele falou, eu acho você tão bonita, grávida. Não deixa se levar por causa disso, a sociedade sempre vai julgar. Então eu acho que assim, sim, a sociedade julga, mas ainda bem que a gente tem, tipo, seres de luz que aparecem nesses momentos para nos resgatar, né? Porque eu não sofri no meu puerpério com o meu corpo, assim, nesse sentido, né? Lógico, o meu leite desce na maternidade, eu tenho febre, eu passo mal. Tem toda a questão que o médico não quis me ajudar, meu ginecologista obstetra não quis me ajudar. E aí eu sofri muito com isso, mas nesse sentido de transformação do corpo. No sentido de, tipo, eu estou maior do que eu estava antes de estar grávida, ou não consegui perder o meu peso. Isso nunca foi uma questão para mim nesse lugar, né? Nesse sentido. Lógico que meu corpo é uma questão para mim, ou sempre foi uma questão para mim, em muitos outros aspectos, mas eu nunca acreditei a maternidade por conta disso. Eu nunca culpei minha maternidade por causa disso.
Ô, Mix, eu queria fazer uma pergunta que é voltar a algumas questões que a gente meio que já levantou. Uma foi assim, foi um detalhezinho que você contou lá no início, que eu me identifiquei demais, que foi a sua mãe falando para não comer o miolo do pão, né? E eu tenho uma teoria, e eu super tive uma mãe assim, que provavelmente vai escutar esse episódio. Mãe, eu te amo! Mas eu também cresci numa casa em que peso e comida era tudo muito parecido com você também. E eu me lembro, assim, comentando com a minha analista, assim, porque eu acho que eu fiz Vigilantes do Peso com 10, 12 anos e tal. E ela, né, tipo, para tudo. Ela, mas você que quis? Eu falei, acho que não, né? Mas eu acho que eu fui parar lá e tal. Então, assim, exatamente a mesma coisa, assim, é plantado lá no início, de que do jeito que tá, não tá bom, né? Então, com isso, vai crescendo. Agora, nós somos mulheres com, né, todo mundo aqui tem menina, né? E menino você tem um menino também, né? Mas eu acho que assim, eu sinto muito, muito essa preocupação, talvez até a um extremo, de não ficar microcontrolando tudo que a minha filha come. Eu nunca falo de magreza, nunca falo. Por mais que eu tenha as minhas questões de autoimagem, eu tento blindar ela ao máximo possível disso, né? E eu não tenho menina, só tenho duas filhas mulheres. A minha pergunta para você, Miss, assim, você sente alguma diferença quando você, na sua maternidade, em relação a menino e menina, você sente que você tem que ter um cuidado um pouco maior com a sua menina ou não? Eu só falo isso por isso, porque eu acho que a gente vem de uma geração em que as mães impuseram muito essas questões que elas tinham, né? Porque foram impostas a ela. E nós somos um pouco a primeira geração que está começando a quebrar isso um pouco. Você sente um pouco essa diferença? Como você lida nisso com a sua filha, com o seu filho? Não. Aqui em casa é muito claro que a imagem corporal é uma coisa positiva, né? Acho que sim, tem diferenças na educação de filho e filha, para um geral, tá? No sentido de, sei lá, um parênteses aqui, né? Tipo, não é que eu educo os meus filhos diferente, mas assim, você tem que ser gentil com todo mundo, né? Isso é um ponto de partida, né? Mas outro dia até falou, porque eu acho que, sei lá quem, meninas na sala, são muito folgadas, porque elas fizeram isso e aquilo. Eu falei, você reclamou com a professora? Eu reclamei, mas a professora não quis falar nada. Eu falei, bom, você foi reclamar com a menina? Porque assim, não é dois pesos, duas medidas. Assim, eu não faço um discurso aqui em casa de que, tipo, não bate porque ela é mulher. Não bate porque ela é um ser humano. Você vai resolver na palavra, entendeu? Então, eu acho que sim, tem questões diferentes em relação à educação de filho e filha, mas no que tangencia, pelo menos aqui em casa, essa questão de corpo, não existe um discurso que diferencia os dois, né? Para mim é muito claro que o discurso que tem que estar diferente é o meu. Não é o meu olhar em relação ao meu corpo para eu poder educar meus filhos saudáveis, né? Então assim, eu não sou uma pessoa que é louca da comida e que eles comem todos os grupos alimentares. Tipo, outro dia eu tava com preguiça e eles jantaram pipoca. Entendeu? Tipo, pipoca, uma gordura boa. Sabe assim? É tipo a justificativa. Sim, tem dias que eu não tô a fim de fazer comida. E tem tipo, o Theo entrou numa fase agora que assim, Theo, ele chega pra mim, ele acabou de comer, sei lá, almoçando no Mac, 1 hora depois ele começa. Tô com fome. Tá bom, filho, tem arroz e feijão na geladeira. Não quero. Tá bom, tem frango que eu posso descongelar. Não quero frango. Quer que eu faça um ovo? Não quero ovo. Então, pega um pão e faz um lanche. Não quero. Quer sucrilho? Não quero. Cara, então qual é uma porcaria? Não quero nenhuma das porcarias que tem em casa. Então você não tá com fome. Você quer me atordoar, entendeu? Você quer atenção. Então, assim, você tá com fome, você levanta o bumbum de onde você tá e você vai pegar a sua comida que você quer comer. Porque não tem nada em casa que eu gosto. Eu te ofereci o que tinha e quando eu te ofereci, eu estava disposta a levantar para te fazer. Agora, eu estou sentada fazendo as minhas coisas, você não está satisfeito, você espera bater a fome de verdade, você come. E de todas as vezes que eu fiz isso, não teve uma que no final ele não falou, tá, vai, eu como, seu filho. Sabe assim? Tipo, não teve. Então, assim, eu sei que queria, lógico, pedir um McDonald's, ele queria, lógico, um Outback, mas não dá para fazer isso todo dia. Eu adoraria, mas não dá. Então, assim, eu não sou a louca da comida aqui em casa. Não sou uma pessoa que fica controlando a alimentação deles. Eu dou graças a Deus que pelo menos 2 vezes por semana eles estão na escola, que eu sei que é uma. Tipo assim, eles têm um almoço balanceado, que tem tipo, os grupos de alimento que eles estão a fim de comer, que ele vai ter lá para opção. E nos outros dias a gente faz o que pode. O que eu acho que é muito importante que eu tenho aqui em casa é um discurso positivo em relação ao corpo. Eu jamais falei na frente deles, eu estou gorda, eu não estou confortável com as roupas que eu estou usando. E eu acho que é muito louco isso, que é um movimento que se retroalimenta.
Então, de cada vez que eu tinha esse movimento do tipo, eu não vou falar isso pra eles, que eu tenho que enaltecer o quanto o corpo deles é potente, não só bonito, mas potente, isso me ajuda a me aceitar como o meu corpo e todas as questões que permeiam a nossa vida, né? Lógico, talvez uma calça que já me serviu não me serve mais. É, eu não. Todas essas questões de corpo, eu acabo que quanto mais eu enalteço para eles a beleza que eles são, não de bonito esteticamente, mas de potência de ser humano, mais isso me alimenta pro meu, entendeu? Então, assim, eu não tenho um corpo padrão, eu não sou uma pessoa Victoria's Secret. E, gente, eu tenho uma tatuagem no peito que desce pra barriga, eu ando de barriga de fora, eu tenho cropped. E tem várias vezes que a Amelie já falou pra mim assim: mamãe, mas você tem a barriga muito grande. E eu falo pra ela, filha, esse é o corpo que gerou duas vidas. Tipo, esse é o meu corpo, entendeu? E todas as Arrasou. pessoas, cada uma tem o seu corpo, entendeu? Se a minha barriga é grande ou se não é, isso é uma coisa minha e deveria ser só meu, entendeu? E aí eu achei muito curioso que eu tô tomando um remédio agora por conta do meu fígado e que é aquele remédio que todo mundo toma pra emagrecer, sabe, o Ozempic? Eu tô tomando agora, mas porque eu tenho esteatose hepática. Tipo, o remédio que eu tava tomando via oral não tava mais resolvendo isso. E a minha médica falou, tá tudo bem pra você tomar? Eu falei, tá tudo bem. E aí eu tô tomando e realmente, tipo, você perde o apetite. E eu nem me peso. Eu nem sei quanto eu peso. Mentira, eu sei porque a minha ginecologista me mandou tomar o remédio, ela me pesou antes. E aí a Meli me viu ontem na escola, eu tava com uma roupa, ela falou, você emagreceu. Eu falei, é mesmo? Tipo assim, não é uma coisa que tá no meu radar, entendeu? Porque assim, as minhas roupas estão me servindo, se elas não estão me servindo, eu vou aumentar a roupa, sabe? É o jeito que eu me visto, eu quero andar com a barriga de fora, eu vou andar, sabe? Eu adoro, por exemplo, eu vou à piscina, quando eu vou, né? Porque cabelo pintado, tatuagens, tá muito caro esse rolê pra eu gastar na piscina. Mas quando eu vou à piscina, eu basicamente me fantasio pra ir à piscina, né? E não porque eu quero esconder alguma coisa, mas porque eu acho muito legal que eu chamo a atenção das pessoas. Seja pelas tatuagens, pelo cabelo, seja porque eu não tenho um corpo padrão. Então, tipo, eu sempre vou fantasiada. Então, os meus biquínis são todos da década de 50, 60. São todos hot paint. E aí eu vou com, tipo, passo turbante, passo batom. Eu amo, e eu nem sei te falar pra vocês quando foi que eu comecei isso. Acho que eu nem tinha filhos ainda. Eu acho que pra piscina é um evento. Eu gosto desse evento, do preparo e tal. Tipo, eu tenho piscina no prédio, eu me desço fantasiada, entendeu? Eu tenho um vestido, um maiô que é tipo um vestidinho. Eu acho isso incrível, entendeu? As pessoas ficam olhando, assim, meio chocadas. Então, assim, eu não tenho essa questão com o corpo da sociedade. Lógico que tem coisas que me afetam e eu não gosto de ouvir. Lógico que é muito ruim eu experimentar um figurino de dança que já tá pronto e não ter nenhum que me serve. E a coreógrafa ter que adaptar dois cintos para virarem um para mim. Não é legal, não é confortável. Mas eu procuro não deixar que isso se transforme num tabu e vire uma bola de neve e que transborde e que comece a respingar ao meu redor, entendeu? Não quero que a minha filha cresça com isso. Não quero que meu filho acredite que o corpo ideal de uma mulher, se é que existe, é um magro, não sei o quê. Esse é um tipo de discurso que não tem na minha casa, né? Lógico, tem que ter saúde, né? Se isso é porque você precisa emagrecer, então você vai emagrecer, mas para ter saúde, não porque você precisa corresponder ao ideal da sociedade, né? E para mim isso é uma questão muito forte, porque há uns anos atrás, eu nem sei se essa pergunta tem depois, eu li rapidinho as perguntas, a Amelie veio com uma questão de que ela falava assim para mim, porque eu sou nojenta, e chorava, e chorava, e chorava. E eu fiquei desesperada, porque é um termo que eu não uso na minha casa. Né? Eu fui descobrir na escola que uma menina estava chamando ela de nojenta. E a Amelie não gosta da cor do cabelo dela. Ela não gosta de ser ruiva. E tipo, assim, é passo de formiga para tirar isso dela, entendeu? De falar, você é incrível, você é um ser humano maravilhoso, para além da sua estética, né? Mas você é bonita também. Então, é muito, para mim, eu tô num lugar agora com ela que é isso, que eu tenho que fomentar essa beleza, entre aspas, que para mim nunca foi o ponto de partida. E que eu sei que ela é maravilhosa, ela é linda, ela chama atenção. E ela não se frustra porque ela chama atenção, mas porque ela de verdade não gosta do que ela se vê no espelho. E não veio de casa, veio de outra pessoa. E eu acho isso muito louco, né? O quanto que a gente tem todo o trabalho que a gente pode fazer em casa e que a gente vai lá e faz e planta sementinha e cuida e de repente, tipo, quando vai para o mundo, você recebe de volta em casa quebrado. Você fala, oi,
Eu tô fazendo todo esse trabalho, o que que tá acontecendo? O que que essa criança ouve da casa dela para ela trazer para minha filha isso? Né? Que o problema aqui não é a criança, né? Como é que a mãe lida com isso? Porque essa menina de 5 anos na época não tem maturidade para falar isso. Uma coisa que você falou, Mix, essa questão de que ela trouxe de fora de casa, né? E uma coisa que eu li que eu achei super interessante, que tem um filme da Barbie agora, né? Eu acho que qualquer ser humano da face da Terra sabe disso, né? E eu não sei quem viu, né? Mas é uma visão super subversiva sobre tudo isso, né? Que a gente está conversando aqui. E eu fui ler uma entrevista com a diretora, com a Greta Gerwig, né? E ela falou que uma das inspirações para a história, eu achei isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa que tem muitas meninas que são assim que nem a minha filha, por exemplo, né? Que se amam. A minha filha, cara, ela se ama, ela se acha o máximo. Eu acho isso maravilhoso, assim. Ela tem uma luz, ela se acha incrível e os amigos dela gostam dela. Ela tem uma coisa que eu fico assim, uau, que lindo. Assim, não me identifico, porque eu não era assim, que nem criança, e que bom que você tem isso, né? Mas a Greta falou que a inspiração dela foi que tem um estudo que, assim, 70 e tantos % de meninas que eram assim, que tinham super autoconfiança, lá para os 12, 13 anos começam a perder essa autoconfiança, muito em virtude do externo, do que elas estão recebendo de feedback, né? E eu acho que muito do que eu tento fazer aqui em casa é tentar blindar, né? Mas a gente sabe que é impossível blindar, porque essas crianças são umas pequenas esponjas com antena saindo, né? Então, assim, captam tudo, Adorei. absorvem tudo, e o que a gente pode fazer, eu acho, é isso, né, Mix? É tentar ser o mais gentil possível com a gente mesmo e se amar na frente delas, né? Eu me lembro que recentemente eu cheguei para minha analista, né? Minha santa analista. Eu falei assim, ai, olha, ultimamente eu tô tendo uns pensamentos assim, que eu me olho no espelho e fico, nossa, mas não tá legal, e se não tá legal é porque eu não tenho valor para a sociedade. Isso eu contando assim para ela, eu falei assim, e eu sei que esse é um pensamento completamente irracional, porque o meu valor para a sociedade não tem nada a ver com como se eu tô 10 quilos mais gorda ou 10 quilos mais magra, né? E ela falou assim, Luísa, infelizmente eu não posso fazer nada por você, porque você já sabe que o seu pensamento não corresponde à realidade. Você não chegou Você já aqui tem a para mim resposta. falando. Ela falou assim, você não chegou aqui para mim falando assim, eu não valho nada para a sociedade porque eu estou gorda. Você falou assim, eu estou tendo esse pensamento que não é real. Ela falou assim, pessoas que têm distúrbios alimentares gravíssimos, esse é o melhor que a gente pode esperar para eles. Então, assim, legal, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, ok, obrigada. É isso, é lembrar que esses pensamentos não são realidade, né? Não são, assim, a gente cresceu talvez no pico desse, né, do machismo, do patriarcado e de como isso tudo não tem como diferenciar esses assuntos, né, do que a gente está falando aqui, assim, porque se a gente vivesse numa sociedade matriarcal, ninguém estaria nem aí. Estaria nem Nossa, aí a pra gente estaria, nada. tipo, todo mundo celebrando e fazendo partos na rua e Pelada, e dançando. sutiã E, pra quê, né? De Tipo, topless. porra. isso. Já tá lá. Então, só queria levantar essa questão da Barbie, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive, né? E a gente observa. Mas o que eu É. ia comentar também, esse negócio que você comentou de vir de fora, é uma coisa muito, muito louca, né? Porque bom, a minha vida também foi, a minha história também foi similar de vocês, de escutar coisa em casa, mas é engraçado porque eu sempre fui gordinha de criança, mas minha mãe sempre foi também, e minha mãe tinha muito problema, tem até hoje muito problema com a aceitação do corpo dela, de ser gorda e tal, mas isso nunca foi, eu nunca fui impedida de comer nada, eu nunca fui impedida, ou seja, eu sempre fui vista, ela sempre me tratou como, criança, sabe? Tipo, então, assim, a gente era gordinho, mas eu e um dos meus irmãos, o do meio não, o do meio pegou a genética do meu pai, come qualquer coisa e não engorda. Eu e meus irmãos mais velhos, se a gente para de fazer dieta, a gente engorda na hora. Mas nunca foi um problema, assim, apesar de eu ver minha mãe e ter muita memória da minha mãe reclamando do peso dela, lutando contra o peso dela, indo no vigilante, já fui com ela várias vezes quando eu era adolescente. Ao mesmo tempo, isso era uma coisa externa minha, não era uma coisa que ela botava essa pressão. E a primeira vez que eu senti essa pressão foi também na escola, que eu tomava todinho, adorava tomar todinho, amo. E cheguei na escola e um moleque sempre me sacaneava, porque eu não tinha que estar tomando todinho, que eu não tinha que tomar todinho, não sei o quê. Até que um dia eu me emputecia e estourei o todinho na camisa do menino, sabe? Pá! Ficou todo chocolatado, garoto. Me deixa Isso que é tomar meu zero a minha cara. todinho. Tipo assim, é zero a minha cara, porque eu sou uma pessoa que alguém me agride, eu fico retraída, entendeu? Depois eu fico me acumulando na minha cabeça. Mas eu não sou a pessoa que reage e briga. Eu posso até parecer assim, mas eu, na verdade, na hora fico.
e choro por dentro, digamos assim. Falando com o que a Mix falou e que a Luísa falou de vir de fora, é isso, eu não tinha essa educação. Por mais que eu fosse gordinha e comesse mil coisas gordas e biscoito Bono maravilhoso de doce de leite, saudades de biscoito Bono de doce de leite, comia Não tá mais a besteira. mesma coisa. Não é, né? Não é mais, eu já imagino. Mas apesar de eu ter tido essa liberdade em casa e não ter essa pressão, apesar da minha mãe ter essa pressão com ela, não tinha essa pressão comigo, não adianta nada, porque vem alguém da escola e fala que você é gordo, você é feio, você não sei o quê. Então a gente tem que se blindar, a gente tem que, assim, obviamente, eu não cheguei ainda na maternidade nessa fase da vida. Confesso que escutando vocês, vejo que 2 anos e meio é muito fácil. Carregar a criança de birra é muito mais fácil do que explicar autoestima para uma criança. Não posso reclamar de mais nada, pelo menos por uma semana. Mas realmente é muito desafiador você explicar para uma criança, não só o que você falou, né, Mix, da sua filha ruiva, né, dela aceitar que ela é ruiva, mas de todos os aspectos físicos, que as pessoas vão julgar a gente o tempo inteiro e a gente tem que conseguir, de alguma maneira, ser forte e não deixar que isso abale, não deixar que isso é, fale menos da gente, ou que a gente se sinta menos importante por causa dessas questões físicas, né? Porque eu acho que, assim, uma coisa que eu e Luísa pensamos quando a gente quis te chamar é que eu admiro muito que você posou nua, mas eu não sei se você quer falar disso há 1000 séculos atrás. Posso Porque eu acho falar? muito do caralho. Não, é de verdade, eu acho muito do caralho. Você participar desse projeto que foi há 1000 anos atrás também, né? Nem sei quanto tempo foi. Mas não sei se você quiser falar alguma coisa disso, a gente pode perguntar alguma coisa assim também, né? Sobre esses Eu projetos, sobre posso coisas que estão contar. fazendo. Olha, quando eu fiz esse projeto do No Project, foi justo nessa fase que eu contei da minha amiga que ela noivou e nós achava roupa. E foi um monte de coisa junto, né? Eu, na crise do corpo, né, que eu tinha na época, dançarina, as roupas que eu experimentava não serviam em mim, porque eram roupas antigas que as pessoas tinham cintura de pilão e, tipo, meu, não cabia em mim. Não é que eu era gorda, mas, por exemplo, eu não tenho cintura, gente. Minha cintura, eu sou um quadradinho, do ombro até o quadril, eu sou um quadradinho. Eu não tenho cintura, eu sou reta, né? Não adianta, eu posso emagrecer quanto for, eu vou seguir sendo larga tipo, quadril, ombro, e a cintura não diminui. E as roupas não me cabiam, então tinha toda essa crise. Eu lembro que eu mostrei pro meu coreógrafo o que eu tinha feito no meu corpo. Ele ficou chocado, ele falava para mim, Nix, não é por isso. Pelo amor de Deus, não. A gente troca o figurino, não tem problema. E justo nessa época tinha um fotógrafo que eu achei no Globo, no site da Globo, é, que ele vinha para o Brasil e ele tinha esse projeto. Era um fotógrafo que fazia fotos de casamento, de tipo, sei lá, sabe, que de família e tal, e que ele viajava o mundo fazendo isso na época. Ele tinha esse projeto particular dele que chamava The Nu Project, que era o projeto Nu. E eu mostrei para o Renato a reportagem, e ele falou: tenta marcar com ele. Quando eu mandei e-mail, quando eu entrei na ficha para cadastrar, já não tinha mais vaga. E eu fiquei super chateada. E o Renato me falou assim: manda um e-mail. Tem um e-mail? Aí eu falei: tem, manda um e-mail. Quem sabe ele consegue te encaixar ou alguém desiste. Eu mandei e-mail como não quer nada. Ele falou: estou hospedado na Paulista. Falei, cara, eu moro a 2 quadras da Paulista. Fechou, fechou. Então ele veio na minha casa um dia e minha casa estava sem móveis nenhum, eu tinha acabado de casar. Eu perguntei pro Renato, né? Falei, olha, para mim ia ser muito importante. Ele falou, acho que você tem que fazer. E aí eu fiz. E para mim foi, tipo, acho que foi a primeira vez que eu me vi potente, né? Tipo, que eu olhei pro meu corpo e falei, nossa, serve, né? Eu não era mãe, nem tava nos meus planos engravidar naquela época ainda, né? Tipo, sempre quis ser mãe, mas assim, eu tinha acabado de casar. E ele veio em casa e a gente ficou amigo dele e foi incrível. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. E aquilo me potencializou muito naquele momento. O que aconteceu? Umas semanas depois, eu saí na TPM também, que era uma revista que tinha feminista na época. Hoje não tem mais, e eu fiquei triste que não tinha mais, eu adorava aquela revista. E eu saí na TPM, eu mandei um e-mail para eles e falei, olha, tem esse artista que tá no Brasil, ele fez umas fotos, o projeto dele é tal, e eu acho que é uma reportagem legal para vocês falarem. E aí eles compraram a ideia, me entrevistaram, eu saí na revista. E só pedi, por favor, não coloca nenhuma foto minha, tipo assim, com o peito aparecendo, né? Não, não tem problema, a gente respeita e tal, mas a gente pode pôr você na reportagem? Eu falei, pode. Uma menina que era namorada de um menino que dançava comigo, viu na depilação essa revista. Mostrou pro menino. O menino achou o link, postou no e-mail que a gente tinha geral na época. Ele tinha um e-mail geral, né, do grupo, não tinha WhatsApp, mas era pré-WhatsApp. Ele postou no e-mail e falou: olha as fotos que a Mix fez.
E esse e-mail correu à comunidade. Mas assim, minha sogra recebeu isso via outras pessoas, né? E aí eu lembro que minha sogra na época falou, tipo, como ela tira fotos pelada, como você deixa. E foi uma outra época, né? Tipo, imagina. E o Renato falou, imagina, não tem nada a ver, foram fotos artísticas. Uma amiga minha na época falou, nossa, mas você tirou uma foto tipo prostituta? E não, entendeu? E eu sei que assim, eu fiquei tão mal falada, entre aspas, que eu comecei a ligar para as pessoas que estavam disparando esse e-mail. E as pessoas falando, porque você decidiu se abrir por na internet, então a culpa é sua e não é nossa responsabilidade. Eu falei, gente, mas vocês estão deixando a humanidade de lado, né? Então, na época, eu tive que pedir, eu quebrei o contrato, eu pedi para o fotógrafo para tirar as minhas fotos do site, eu pedi desculpas, eu falei que aquilo estava me afetando e afetando meu emocional. Ele entendeu, as minhas fotos saíram do site por um tempo. E eu lembro que eu andava no bairro que eu morava ali na Santa Cecília de Genópolis, antes de casar. E aí já tava casada, né? Eu fui visitar minha mãe, a gente parou o carro na rua e foi andando. E eu lembro das pessoas olhando para mim, tipo, da comunidade, que eu sabia que eram judias, né? Tipo, me julgando. E eu falava pro Renato, tipo, olha que loucura isso, não tenho prazer nenhum em estar aqui nesse bairro, porque eu ando nos jardins e ninguém nem sabe quem eu sou, ninguém nem me olha. Eu tenho minhas tatuagens, eu tô feliz. Eu sempre gostei de morar nos jardins por causa disso. Eu falava, gente, aqui eu sou mais uma da tribo, né? Em Genópolis e Santa Cecília, tipo, é o gueto da comunidade judaica, não quero pisar na rua lá, etc, etc. E depois de um tempo, o fotógrafo me manda, depois de uns anos, ele me manda um e-mail perguntando se as fotos podiam voltar para o site, né? Que ele estava imprimindo um livro e ele queria usar minhas fotos no livro. Acontece que eu sou a contracapa do livro hoje em dia. E é maravilhoso. Tem uma foto minha peladona ali na contracapa do livro. Felicidade define. E para mim foi muito importante por muitos motivos isso, né? Eu pude avaliar o quanto a amizade é importante, né? Quem são as pessoas que são seus amigos de verdade, quanto as pessoas que acreditavam que aquilo era importante para mim fomentaram o meu trabalho. Assim, eu lembro de pessoas na época que eu não me dava, que eu não gostava, que bloquearam esse e-mail e pararam nelas. E elas falavam, eu admiro muito ela por ela ter feito isso. Né? E pessoas que eu não dava nada para as pessoas na época, né? Você começa a reavaliar isso, né? Tipo um turning point. E hoje eu sou a contracapa desse livro, eu fiquei muito feliz com isso. E quando o Theo tinha eu não estava grávida da Meli ainda, ele devia ter uns 2 anos e meio, 3. Não, ele não tinha 3 ainda, porque eu já estava grávida da Meli com 3. Foi um pouco antes de eu engravidar da Meli, uns 2 anos e meio. Eles soltaram uma hashtag do The New Project, né? Como você tá depois de ter feito as fotos. E eu refiz uma foto, mas eu refiz com o Theo. Então eu peguei o Theo no colo, sem roupa, eu sem roupa, ele sem roupa, e postei no Instagram essa foto nossa. E durante várias vezes, tipo, depois disso, eu repostei algumas fotos minhas falando sobre essa aceitação e sobre isso, o que para mim foi muito difícil nesse período. Já vinha de um período muito difícil de eu não me aceitar, de ter questões com o meu corpo, como todos tínhamos na época, e que foi muito importante. Acho que foi o primeiro passo que eu dei em relação a me olhar e gostar daquilo que eu vejo no espelho e me achar bonita e que virou uma base para eu sustentar tudo aquilo que eu acredito hoje em dia. Eu super repetiria essas fotos hoje, assim, sabe? Tipo, acho que foi uma experiência maravilhosa, foi incrível. Super refaria essas fotos. É que ele já não trabalha mais com esse tipo de projeto, mas eu acho que hoje eu encararia de outra forma, mesmo se isso se distribuísse pela comunidade como rastilho de pólvora. Eu lembro que na época eu era madrihá da Marcha da Vida, tipo, era monitora da Marcha da Vida, um programa que vai para Polônia e tal, e eu tive que falar para os coordenadores, né, tipo, é, olha, eu fiz essas fotos, estão correndo a comunidade. A coordenadora me acalmou na época, ela falou, não tem nada a ver com quem você é, sabe assim, tipo, não se preocupa, os pais não vão se preocupar com isso, não é isso que vai fazer a gente não te deixar ir pra marcha, sabe assim, tipo, fica tranquila, é você, tá tudo bem. E que também me ajudou muito esse discurso dela, né, encarar o que viria pela frente, que veio, né, a tsunami que veio, e que depois virou uma marola, sabe? Hoje eu olho para trás e vejo essa foto que eu fiz com o Theo e eu amo, e que eu tenho um desejo imenso de fazer com a Amelie, porque o Theo jamais faria isso de novo com 10 anos, mas com a Amelie eu acho que ela super toparia fazer comigo, né? Mas, sei lá, nunca não tive a oportunidade de novo, mas eu acho que foi muito bom, assim. Mesmo com o tsunami que veio, mesmo com tudo que eu vivi, foi muito importante para esse crescimento e para eu me fortalecer nesse lugar de mulher mesmo, né? De potência, de corpo e de que eu sou um ser humano que sou capaz e sou possível.
independente daquilo que a sociedade olha para mim como me julga, tipo assim, eu sei que é difícil quando a gente é adolescente, quando é criança, porque o que a gente mais quer é ser aceito e integrado, mas que quanto mais cedo a gente tem esse conhecimento e essa noção de quem a gente é e de potência, menos difíceis são os desafios no caminho em relação a isso, né? Eu acho que ter vivido como eu vivi, que como foi possível os meus pais fazerem, né? Tipo, não come miolo do pão, ou você tá fora do seu peso, eu tô vendo que você tá engordando, você tá um pouco mais redonda. Foi o que eles fizeram de possível e o quanto eu não faço isso com os meus filhos e não repito, que é para eles poderem chegar um dia, se eles quiserem fazer esse ensaio que eu fiz, e não se frustrarem com o que pode vir de feedback disso, né? Tipo, isso é um exemplo, é uma coisa que aconteceu comigo, mas que seja possível para eles fazerem, eles tenham a segurança e a propriedade de falar, eu quis fazer porque eu gosto do meu corpo e eu confio em mim. Por exemplo, eu vou dar um parênteses aqui. O meu filho, ele toma hormônio de crescimento, né? E durante muito tempo eu falei para aquela pediatra que falou que a Amelie não ia conseguir amamentar a Amelie, eu falava assim, olha, eu acho ele pequeno para a idade e tal. Não, ele tá ótimo, ele tá ótimo, ele tá ótimo. Eventualmente troquei de pediatra por outros motivos. E quando eu cheguei no pediatra novo, o pediatra novo falou assim para mim, realmente, ele tá menor do que a curva que ele deveria estar. E a gente que é mãe louca fica comparando, não tem o que fazer, a gente compara com os amigos, com a turma. Vamos começar a cuidar disso e olhar, né? Fazer raio-x, né? Que faz do osso para ver se ainda tem tempo de crescer. E quando ele fez 9 anos, a gente fez o último raio-x e o médico falou: olha, até 2 anos de diferença de idade entre o raio-x e o que ele tem, tá tudo bem. O Theo tá com 3 anos de diferença. Acho que a gente tem que tomar uma providência. Quer dizer, então ele comprou minha briga, né? Vamos acompanhar isso. E aí chegou o momento que a gente tinha que decidir se a gente ia fazer o hormônio ou não, que não é fácil. Afinal de contas, ele tem que tomar esse hormônio todos os dias, é uma injeção. E ficou naquela, né? A gente vai fazer ele fazer isso, a gente não vai fazer ele fazer isso. Até que eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu me aflijo que ele tá pequeno, porque eu acho que eventualmente ele pode se preocupar com isso quando ele for mais velho. E quando ele for mais velho, a gente vai ter que lidar com toda a questão de autoestima e tal. E não tem muito o que resolver, a menos que você coloque aquelas jaulas ao redor do joelho e vai quebrando o osso, entendeu? Mas ainda assim é o corpo dele. Eu não posso forçá-lo a fazer. O que eu posso fazer é apresentar o caso e falar: você quer? Você está disposto? Contei, sentei com ele, meu filho tinha 9 anos, eu falei: é o seguinte, fizemos todos esses exames que você fez porque a gente acha que você é um pouco mais baixo em relação aos seus colegas de classe. Você se sente mal? Ele falou: às vezes. Você sente que isso está te atrapalhando? Às vezes. Aí ele falou assim: mas eu gosto de ser pequeno porque eu sou mais rápido. Eu falei: isso é muito bom, filho. Você é o mais rápido, realmente, você corre melhor, você consegue chegar na bola antes de todo mundo. Você é pequeno, mas você chega mais rápido. Bacana. Te atrapalha, Theo? Não sei. Te incomoda? Às vezes. Filho, é o seguinte. A mamãe levou você no médico, fez todos esses exames. Existe um tratamento que a gente pode fazer, que não é um tratamento fácil. Você vai ter que tomar uma injeção todos os dias, durante muito tempo. A injeção funciona por causa disso, disso e daquilo. Ela é pequena, ó. Aí eu peguei e mostrei uma injeção pra ele do que era do tamanho. Não dói. Eu deixo você, por exemplo, fazer em mim. Pra ele testar, né? Não dói. E aí, você quer fazer? Não sei, preciso pensar. Ok. Depois de um tempo, ele voltou pra mim e falou: tá bom, eu quero. Você quis fazer. Não fui eu que impus, não foi o pai, não foi o médico e não foi o pediatra. Ele quis fazer. Você quer, meu filho? Quero. Então tá bom, vamos fazer. Não tô dizendo que é mil maravilhas, que todas as vezes que eu tenho que aplicar esse remédio nele, que ele não chora, que ele não se perneia, que ele não reclama. Mas ele entendeu que é um projeto a longo prazo. Não é que, tipo, tenho dinheiro, posso comprar o Lego, comprei o Lego, vou brincar. Não é esse. Não é nessa velocidade que acontece. É uma coisa que ele vai ver resultado daqui 2 anos. Né? Uma criança de 10 anos, para 2 anos para frente, é muito tempo. E eu falo para ele: você quer parar? A gente pode parar. Só que se a gente parar, você vai lidar com as consequências de parar. Não, não quero. Então, acho que assim, ter a maturidade de poder perguntar para o meu filho, né, se ele está disposto a fazer isso ou não, o quanto ele quer fazer isso, já me mostra que a gente já está podendo ser diferente do que foi a nossa geração, né, porque é uma coisa que lida com o corpo dele. Né? Eu não posso chegar e simplesmente aplicar o remédio quando ele está dormindo. Se eu não aplico, meu marido não aplica e ele adormeceu, aquela noite ficou sem remédio. Porque é o corpo dele. Eu não vou, de jeito nenhum, invadir o corpo dele. Né? Tipo, forçá-lo a fazer alguma coisa. E eu acho que talvez um grande
pode ajudar, né? Um grande caminho seja esse, da gente poder ouvir, né? Tá nesse lugar de ouvinte e de saber o que uma criança, quando vai lidar com o corpo dela, pode fazer ou não fazer. E aceitar isso até certo ponto, né? A gente não tá falando que, tipo, ó, não vou tomar vacina porque eu não gosto da agulha, mas isso pode acarretar em outras coisas. Não tô falando sobre vacina. A gente tá falando sobre uma coisa que é uma escolha. E essa escolha, poder a gente ser ouvinte disso e receber isso dos nossos filhos. Porque eu acho que fazendo isso, a gente já cria uma geração que se entende mais como ser humano, que entende o corpo que eles pertencem e o quanto isso é responsabilidade deles também. E não só o prazer, né? E que tem um custo. E que eles também têm que ser responsáveis por isso. E que isso vai fazê-los ser muito mais conscientes e muito mais potentes daquilo que eles podem fazer do que a gente jamais foi. Eu, pelo menos, entendeu? Quanto eu vivi em crise com o meu corpo, né? Ouvindo o discurso alheio. E agora eu não quero nem saber, entendeu? Mas eu tenho 38 anos. Não quero que os meus filhos vivam isso com 12, 13. Ou a Meli com 5. Hoje ela tem 7, mas com 5 viver isso de não gostar de mim, não gostar do meu corpo, porque eu sou dessa cor, ou do meu cabelo. Não tem que ser assim, entendeu? Então acho que existe esse movimento de olhar para a criança e ter esse, né, esse know-how de vamos te explicar para você se aceitar, porque você é incrível, tem que ser forte, tem que ser latente, tem que ser o tempo todo. Porque só assim a gente vai criar uma geração de pessoas que vão saber ser boas para elas. E quando a gente é bom pra gente, a gente só pode ser bom pro outro. Porque é a bondade que vai levando, entendeu? Tipo, não sei, é o que eu penso, né? Criar pessoas boas. E a gente tem que começar isso de dentro para fora, né? Tem que ser o quanto você é bom para você poder refletir isso pro próximo. E é isso, eu falo muito, desculpa. Nossa, não, que desculpa o quê? Eu tô emocionada, você falou muito bonito. Isso aí tem que escrever num livro, um panfleto. Ah, A gente tá aqui assim, tipo apaixonadinhas aqui assim. As caras são muito não. boas, né? Eu falo muito, Muito gente. bom, lindo. Bom, mas a gente tem que encerrar, infelizmente, porque esse papo pode ir por horas e horas, mas, né, temos filhos Sim. correndo por aí e outras coisas na vida, e vocês também ouvintes. E a gente gosta de sempre encerrar o episódio, Mix, com alguma anedota da semana, pode ser sobre seus filhos, sobre maternidade ou não, o que você quiser. Nossa, eu fiquei pensando, né, nessa anedota, o que eu poderia falar das coisas que já me aconteceram, porque eu tenho várias. Eu tenho uma do Theo que foi muito curiosa e não aconteceu agora, né? Tipo, a Amelie é a rainha das anedotas. A Amelie, assim, eu tenho um saquinho de coisas guardadas dela, porque ela produz muito material. Mas do Theo é menos, porque ele é mais na dele, assim, né? Mas eu lembro muito, eu tava pensando nisso, aí eu lembrei dessa que eu comecei a rir sozinha depois. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão. Sempre fui. Dizem que as pessoas criativas são assim, né? Que, tipo, a gente é criativo e a gente solta palavrão atrás do outro. Sabe aquele, nossa, eu não falo muito palavrão, mas puta que pariu, um foda-se bem dado é aquele que libera a alma, sabe? Então eu sou essa pessoa. E o Theo era pequeno e o Renato falava, você fala muito palavrão, você fala muito palavrão, você fala muito palavrão. E aí eu ficava muito brava, né? Eu falava, poxa, cara, né? Tipo, sou eu, é o meu jeito, às vezes eu não consigo segurar. E aí um dia, né, você está correndo, né, com as coisas, aí pega a mochila, pega outra criança, pega uma criança, aí o bebê conforto, você sai meio polvo de casa, né? E minha chave caiu no chão. Aí eu falei assim, eita! Só mas só ia sair um eita! E aí o Theo falou pequenininho, caiaio. E sabe, tipo, filho, genial, parabéns, você tá de parabéns, porque é exatamente assim que a gente fala. Mas essa é uma palavra muito feia, a gente não pode falar do nada. A mamãe ia ficar só no eita, mas ó, tá de parabéns. Então, assim, eu tenho muitas dessas que me acontecem. O Theo ele tinha umas tiradas muito engraçadas, principalmente quando ele era menor. A Amelie, eu tenho um saco de anedotas que eu posso contar pra vocês por ano, sem fio. Eu vou contar só uma pequenininha pra encerrar, porque eu sei que já tá acabando, eu tenho surtos verborrágicos. A Amelie, eu não trago muitas crianças em casa, dos amiguinhos deles, eu tenho questões com a minha casa, não porque eu não quero que venham pessoas, porque eu não quero recebê-las, mas eu tenho uma questão com a minha casa do tipo assim, eu nunca acho que minha casa está preparada o suficiente para receber as pessoas, sabe? Então eu tenho um pouco, não é vergonha a palavra, mas é meio que meu casulo, assim, eu não gosto de receber muitas pessoas em casa, assim, criança que causa, que você não sabe, não sei o quê. Eu gosto muito de estar na minha em casa. E aí, isso acontece, eu acabo que eu não tenho. As crianças nunca estão comigo e com a Amelie junto, né? Um dia, uma mãe que mora aqui no Jardim das Perdizes me ligou e falou: Você pode dar uma carona para as minhas filhas? Eu falei: Lógico, não custa nada, leva elas para casa.
E tava, tipo, isso não acontece muito, porque eu não trago crianças na minha casa. Então eu nem ia levar pra minha casa, ia ser pra casa das meninas que é aqui do lado, mas, né, eu não, acabo que eu não faço esse processo de carona com muitas pessoas. E a Amelie tava no carro e ela falando, até que ela falou, né, ela não para de falar, ela é tipo de surto verborrágico. E aí ela falou assim, quando todo mundo acabou de falar, que tava falando todo mundo junto, eu escuto ela falando assim, porque o meu pai tava vendo um filme que duas pessoas peladas estavam se beijando. No carro, com as pessoas, e aí, tipo, as pessoas levam o que elas falam pra mãe. E eu, tipo, ah. Ela não era. E nesse dia veio um amiguinho do Theo em casa, do prédio. E aí eu fui deitar de tarde, né? Aí a Meli falando, e era um amigo do Theo. E eu falei, Meli, o menino é amigo do Theo, tá? No mesmo dia. O menino é amigo do Theo, eles vão brincar. Não tem problema você brincar junto, mas eles estão brincando, tá. O menino entrou em casa, Renato trabalhando aqui na sala, eu fui no quarto deitar. O menino entrou em casa, aí o Renato me manda um WhatsApp. Amelie, meu Deus do céu. Eu falei, o que aconteceu? Ela se machucou? Não, o menino entrou em casa, ele pisou e falou: a minha mãe tá no quarto, mas ela dorme pelada, é melhor você não entrar lá. Pelada? Agora pelada? O que é isso? Então, assim, ela é um poço de sabedoria que ela adora tirar essas coisas da cartola. Mas eu tenho muitas de maternidade, assim. Isso da maternidade eu devia escrever um livro, porque eu tenho muita coisa. Eles falam muita coisa. Por isso que a gente começou Obrigada, a gente, pelo convite. Imagina. Bom, o meu caso da semana é parecido até no tema que a gente está falando, né? Porque a minha filha de 7 anos virou para mim e falou assim: Mamãe, eu descobri uma coisa. Ela falou assim: quando você vai ficando mais velho, a sua bunda vai ficando mais mole. Aí eu falei: Ah, é, Maia? Por que você descobriu isso? Ela, porque a sua bunda é mole, mas a da vovó é bem mais. Ela é uma cientista. E eu assim, Ela né? apertou e fez o teste. Oportunidade de aprendizado, né? Aí eu falei assim, mas não tem problema não, porque, né? Qual o problema? Sabe? Ela, não, é só porque eu vi e eu quis falar. Eu falei, ok. Acho bom, ela é uma Cara, que cientista, ela testou maravilhoso. com causa, sabe? Muito Também. bom. Que maravilhoso. Bom, eu tô numa vibe, a minha história da semana, eu tô numa vibe de ensinar a Morena a escovar o dente sozinha. E é uma luta, né? Às vezes tem que rolar um pouco a força. Isso pra mim é o conceito de invasão corporal que eu permito, porque eu falo, ou você vai escovar o dente, ou mamãe vai escovar a força. Não tem opção. Quer dizer, ou o papai, mas o papai ela nunca quer, sou sempre eu ou a força. E aí eu consegui pegar um livro na biblioteca que fala todos os passo a passo do que você faz no banheiro, porque também está nessa fase já de começar a provar a privada e tal, né? O pinico. Então, achei o livro maravilhoso. Esse livro que abre a portinha, né? Que abre e tal. Aí, pausa que nesse meio tempo, eu tenho uma sobrinha de 6 anos que está perdendo os dentes, né? Normal da idade. E ela viu uma foto, minha filha viu uma foto da prima, da Dália, sem o dente. E aí, e nesse meio tempo também, o meu marido teve que ir no dentista porque tinha um buraco no dente. Então, assim, tá o tema na casa. Aí eu tô explicando pra ela, tem que escovar o dente, tem que escovar o dente, senão vai perder o dente, vai ficar um buraco no dente, os bichinhos, aí tem o desenho dos bichinhos, da cárie. Então, viu que você, depois que escova, os bichinhos morrem, não sei o que, senão vai perder o dente. Aí ela vira pra mim e fala assim, que nem a Dália, tipo, ela acha, tadinha, minha sobrinha, ela acha que a minha sobrinha perdeu o dente porque tá com cárie, mas a coitada, a minha sobrinha com um janelão aqui. Gente, mas eu ri. Aí eu falei assim, ela deve ter associado só a história do dente, deixei quieto, sabe? E aí no dia seguinte ela veio e falou a mesma coisa, no mesmo momento. Eu falei, não, tá, já entendi que ela tá associando que coitada da Dália tá com cárie, por isso que perdeu todos os dentes da boca. Você Mas sabe que eu já enfim. fiz muito terrorismo com os meus filhos por causa disso, né? Você não vai escovar o dente? Sabe aquela hora que você já não aguenta mais? Que a É criança porque tá só com o mais dente pra cair. Né? Vai ficar podre o dente. Vai apodrecer o dente, vai cair da boca. E a criança não quer escovar o dente de jeito nenhum. Aí meu marido vai lá e pega, tipo, escreve no Google, desdentado. Eu Aí ia falar aparece isso, os vai, caras mostra com os Google dentes assim. nessas Vai horas, acontecer isso com Google você! Images. Meu, que dó. Eu sei que isso é um terrorismo desnecessário, mas tem uma hora que, tipo, você como ser humano já não consegue mais, entendeu? Você já usou todos os argumentos que você podia. Aí você fala assim, olha, ou vai cair teu dente, vai apodrecer tua boca. É sobre isso. Aí você vai lá e procura aquelas meninas do Césio, sabe aquele filme que as meninas limpavam um pincel com Césio na boca e que caiu o maxilar, olha, vai acontecer isso com você se você não escovar os dentes. Tipo, olha, legal, mas tipo, você como mãe já não consegue mais argumentos, sabe? Você tá Não, cansado, você quer nacional dormir. vai embora. Bom, Mix, Ai, gente, muito, obrigada pela muito luz. obrigada. Você Obrigada foi a uma convidada vocês. maravilhosa.
Obrigada a vocês. Eu me sinto muito lisonjeada, de verdade. Foi ótimo ter você aqui, contando suas Adorei. histórias e emanando essa luz sobre como ensinar sobre educação corporal aos nossos filhos e enfim, Obrigada a falando vocês pelo da história convite. também. Então tá, gente. Desculpa Muito que eu falo obrigada. muito. Não, não tem que se desculpar nada. E muito obrigada a todo mundo e até o próximo episódio. Obrigada. Mãe, só muda o endereço. Mãe, só muda endereço. Mãe, só muda o endereço. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo.